Glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Ministério de Louvor. Graça e paz, igreja. Vocês estão felizes com Jesus? E Jesus está feliz com vocês? Amém. Gente, queria primeiramente agradecer a oportunidade. A igreja pode se assentar. Queria agradecer a oportunidade. Muito obrigada, pastor Anderson, pastor Oeides. Estou muito honrada de estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Camila, eu tenho 16 anos. E eu sou filha do pastor Jário e da pastora Keila Fernandes, os pastores fundadores da igreja. E eu tenho uma honra muito grande de estar representando eles aqui hoje. Minha mãe não está presente, meu pai está lá em Manchester. E eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa família. O que eu compartilho aqui hoje são ensinamentos que viveram comigo. Eles são pastores desde que eu me conheço por gente. Isso eu agradeço muito a Deus por nascer na família que eu nasci e ter essa oportunidade que eu tenho. Também aos meus irmãos, o Juninho, o presbítero Juninho, o evangelista Gabriel, que me ensinam muitas coisas, não só em brincadeiras, mas sim em conversas sérias, às vezes estudos bíblicos. E também agora, né, meus sobrinhos, muito feliz, com 3 aí já, meu Deus. Gente, hoje esse tema ele queimou muito no meu coração há um tempo atrás, bastante tempo na verdade, alguns anos, posso falar, e é uma realidade na minha vida. E o tema é: minhas malas não pegarão poeira. Sabe, ser filha de pastores missionários não é fácil. Nunca foi, eu já entendi que nunca vai ser. É uma responsabilidade muito grande. E isso que está aqui se cumpriu na minha vida. E cumpriu, eu quero dizer que muito recentemente. Ano passado, quando foi começar o ano letivo na Inglaterra, que eu estou atualmente morando na Inglaterra, em Manchester, ele começa em setembro e termina em junho, um pouquinho diferente daqui. E eu estava fazendo algumas provas e a gente tinha que fazer aplicação para o college. College, para quem estuda aí o inglês dos Estados Unidos, ele não é a faculdade, ele equivale aí ao ensino médio no Brasil e também é um curso técnico. E desde que a gente pisou os países na Inglaterra novamente, lá em 2022, o meu irmão, Gabriel, ele morava muito perto de um college que ele era muito bom, muito conhecido, ali na Grande Manchester, ele é o melhor da área e muita gente de outras cidades aplicam para aquele college. E desde a primeira vez que eu passei ali na frente, eu profetizava sempre no carro. Todo mundo ficava irritado, porque era toda vez que a gente ia deixar eles em casa, falava, em nome de Jesus eu vou estudar aí. Fazia todo mundo falar amém, fazia todo mundo falar em nome de Jesus também. E foi indo, e passou 2 anos assim, até que eu fui realmente começar a aplicação para esse college. Quando eu apliquei, eles pediram uma redação, como se fosse um currículo, na verdade. E perguntando das matérias que eu queria fazer, o porquê que eu queria fazer elas, e também o que eu faço fora da escola. Deu pronto, ferrou. Porque fora da escola só tem igreja. Eu não fazia mais nada além disso. Né? Cuida ainda do Ministério de Dança lá em Manchester. E era só isso. Sabe, tinha os trabalhos sociais da igreja. Mas daí eu falei, amém, eu vou escrever sobre isso. Escrevi, mandei. E tinha a fase da entrevista. O lugar já estava praticamente garantido. Mas só para eles conhecerem, realmente ver se bate tudo que a gente falou ali no currículo. E quando eu fui sentar com a moça, ela, seu nome, por favor? Camila. E dela, então você que é a Camila? E eu, meu Deus, o que aconteceu? Aí ela falou, a gente pegou o teu currículo, que a gente chama de personal statement lá, e a gente passava de professor em professor, porque a gente ficou extasiado com as coisas que a gente viu. Eu parei assim, estava a minha cunhada, a Isabela, do meu lado, e eu fiquei sem entender, eu fiquei assim, meu Deus. Aí ela, e a dança, como é que está indo? Ela não está indo muito bem, desde quando eu tinha escrito, já tinha crescido o ministério, eu conversei com ela sobre isso. Daí ela ficou muito animada com aquilo. E ali eu tive a certeza de que o meu lugar naquele college foi Deus que tinha proporcionado. Porque, gente, eu estudo, mas eu não tiro as melhores notas. E é extremamente competitivo entrar nesse college. Então, quando a mulher falou aquilo, de a gente passava em professor para eles lerem aquilo que tu escreveu, aí eu entendi que era Deus sendo fiel com aquilo que eu estava fazendo na casa dele. E, que nem Abraão teve que entregar o seu Isaac, chegou o momento de entregar o meu.
Quando começou o ano letivo, meus pais começaram a viajar muito. Agora, finalzinho desse ano. E foi um tempo muito difícil para mim, emocionalmente falando. Era muita saudade que batia. E começou a ter alguma movimentação espiritual ali também. E eu não entendia aquilo completamente. Eu comecei a buscar no Senhor. E veio uma opção de eu fazer online. Só que eu não queria. Porque eu gostava muito de estar ali no presencial. Era uma escola muito boa, com uma estrutura muito boa, professores muito bons. Eu era garantida uma ótima faculdade se eu permanecesse ali. E eu comecei a orar para Deus. Deus, o Senhor me colocou nessa escola, tem 1.200 alunos em cada ano da escola. Para agora eu ter que abandonar tudo isso? Aí foi quando Deus me falou uma coisa, que até anotei para eu falar certinho. O seu chamado aqui dentro já foi feito. E não se preocupe, porque eu estou levantando pessoas para cuidar daqui. Então vá, porque você precisa cuidar dos de lá. Uma decisão que doeu, mas hoje eu realmente sinto estar no centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, gente, quando eu saí, ainda apertou o coração, porque eu queria muito ganhar aquela escola para Jesus também. Era um ambiente muito bom para isso. Sabe, no high school, que a gente chama lá, a gente não tem essa oportunidade de pregar o evangelho. Tem muitas religiões na Inglaterra, islamismo, judaísmo, todas as religiões que você pode imaginar tem dentro de uma sala de aula. E por isso a gente não é permitido falar muito abertamente sobre a nossa religião. Nesse college eu tinha essa oportunidade. E após um tempo, depois de eu ter saído, realmente Deus levantou pessoas e realmente até hoje eles têm um horário lá que eles fazem leitura bíblica nos intervalos, tem os cultos deles. Então realmente a palavra de Deus se cumpriu. E hoje eu estou aqui e eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui com a igreja. Eu amo essa casa, eu amo muito mesmo. Estou muito feliz porque a paz que excede todo entendimento humano, ela te segue quando tu está no centro da vontade de Deus. Amém? E as minhas malas agora realmente não pegaram poeira, porque agora eu estou junto com os meus pais na missão 100%. Mas eu também aqui não vim falar só de malas físicas, mas as malas espirituais que Deus quer te entregar, ou talvez até já entregou, mas estão há muito tempo lá no canto da sala, pegando poeira. Tem muita gente que fala, nossa, desde criança profetizavam muito na minha vida que eu ia ser um grande pastor. Desde criança falaram que eu ia ser um profeta para as nações. Mas o que vale tantas palavras e você não fazer nada para que elas se cumpram? Porque a gente pede tantas palavras para Deus, né? A gente pede. E Deus dá. Só que a gente espera que Ele cumpra as palavras também, mas fazendo as coisas que a gente deveria fazer. Deus faz o impossível. A gente faz o possível. A gente começa e Ele termina. A gente planta as sementes e Ele vai fazer crescer. É quem Deus é. Só que a gente precisa começar. E a gente precisa aprender a pegar essas malas, tirar a poeira, abrir elas e encher das coisas que Deus colocou nas nossas mãos. Eu falei um pouco sobre isso no primeiro dia do retiro, que era sobre a troca de túnicas. Né, que a mãe de Samuel levava sempre para ele, todos os anos, uma túnica nova. E o que eu falei através disso foi que às vezes a gente se acostuma com as experiências que Deus nos dá. Eu já fui batizado no Espírito Santo, tá tudo certo. Agora zerei a vida cristã. Porque eu aceitei Jesus, eu batizei nas águas, eu tenho meu batismo com o Espírito Santo. E tá tudo bem. Agora tá tudo certo. E a gente se acostuma com isso. A gente pensa que isso é tudo que Deus tem para nos dar. Mas não é nem metade. Não é nem um quarto daquilo que Deus tem. Mas a gente pensa que está tudo bem. Sabe por quê? Porque a gente coloca uma linha de limite para Deus. Porque se a gente ultrapassar essa linha, a gente sabe que vai ter muito mais renúncias para fazer. Porque até aqui, a gente consegue ir. Após isso, é dependência total de Deus. E não são todos que estão preparados para isso. Mas hoje, está na hora de vocês tirarem a mala do canto da sala, abrir ela e ir. O ID é para todos, não é para alguns.
Em Mateus 28, não precisa abrir, vou fazer uma leitura bem rápida. Mateus 28, 19 e 20 diz: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Lucas 24, 46 e 47. Assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Falta palavra para tu ir? Falta? Porque o que está escrito ali não foi para um, para outro, não foi só para o pastor Anderson. Tá para todos. É Bíblia, gente. Não precisa orar, não. Está escrito, está explícito. Já passou da hora, está passando o tempo. E o avivamento já começou, a gente viu aqui nos jovens ontem. E o que vocês estão fazendo? Porque eu falei para eles ontem, aqui quando eu estava pregando. Eu quero fazer parte desse avivamento. Se você quer ou não, é com você. Mas eu quero que as pessoas me lembrem como uma jovem que sim participou e foi peça fundamental naquilo que Deus tem para fazer. Você quer também? Foi fraco, hein? Você quer também? É Bíblia, gente. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Só que não. É muito trabalho, né? A gente ter que orar para Deus ter que falar. É muito tempo gasto. Não vale a pena. Sabe, mas vale orar para outra pessoa falar com você, porque tu fala com Deus através de terceiros também. Que nem a pastora Mari fala, o crente 6 horas. 6 horas por mim? Sempre. E nunca colocou a mão na cabeça para repreender aquilo que tem que ser repreendido. Nunca deixou nos pés do Senhor aquilo que já era para ter deixado há muito tempo. É Bíblia, gente. Precisa orar para confirmação? Não, é Bíblia. O ID é para todos. Só que o problema hoje em dia não é sobre ter as malas ou não. O problema hoje em dia é que mesmo com as malas ou sem as malas, você ainda não iria fazer. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas eu tenho que esperar tal coisa acontecer. Lá na Inglaterra a gente brinca do pessoal que não fala inglês. E eles falam assim, não, porque quando eu falar inglês, aí me segura. Aí que eu vou pregar o evangelho para todo mundo. Mas chega no Brasil e não prega para ninguém. E aí, qual que é a desculpa? Às vezes a gente coloca desculpas assim, não coloca? Quando tal coisa acontecer, aí ninguém me segura. E por que já não começou? Está esperando ser capacitado primeiro? Coloca a cara e vai. O Espírito Santo, ele vai te guiar. Se você está no centro da vontade de Deus, se você está realmente lá no profundo, as águas te levam. As águas vão te conduzir. E não se preocupe. Não se preocupe. Porque Deus, Ele está no controle de tudo. E Ele não faz nada errado. Tudo tem um propósito. A gente pensa às vezes que está errado, né? Não é possível que eu tive que pegar esse caminho aqui. Mas faz parte. Hoje em dia a disponibilidade para Deus não existe. O tempo vale muito. Mas o Deus que te deu tempo, te deu hoje para mais uma oportunidade, não vale tanto assim. O que vale mais? Meu trabalho, né? Porque eu preciso alimentar minha família. Minha escola, porque eu preciso fazer uma faculdade. Eu quero casar. Mas o Deus que te deu a vida, o Deus que te deu o trabalho, o Deus que te deu tua família, o Deus que deu teus filhos, não tenho tempo para isso. O tempo está passando. E sabe o que está acontecendo? Está todo mundo envelhecendo. E todo mundo vai acabar falecendo, né? E quantas almas foram alcançadas através da sua vida? Quantas vidas foram transformadas?
Às vezes você não vai saber dos frutos de tudo que você fez. Mas sementes foram plantadas? É isso que importa. Não fique com essa mentalidade de imediatismo, né? Falam que a minha geração é a geração do miojo, do micro-ondas, que é tudo rápido. Não fique com isso na cabeça. Às vezes você vai ver ali o resultado na hora, mas muito depois você vai ter se surpreendido com o que Deus fez com aquela sementezinha que você plantou. Bem pequenininha, lá no fundo do coração da pessoa foi plantada. Mas ela cresce, porque é o Espírito Santo que faz. O nosso maior problema, que a gente tem medo de pregar, é porque a gente acha que a gente tem que fazer tudo. A gente só faz começo. A gente só dá aquele empurrãozinho. O resto não cabe a nós. Ontem eu falei sobre renúncia aqui. Não era o que eu tinha planejado ter falado. Mas os obreiros dessa casa, eu tenho certeza que o pessoal que está servindo aí também. Hoje temos aí a comunicação, o diaconato, o kids, a dança. O que mais? Tem a consolidação, deve estar aí também, a Maná Store. Esse pessoal, louvor, o pessoal sabe o que é renúncia. E é muito mais do que perder algumas horas de sono. É muito mais do que isso. O pessoal aqui, a maioria, eu estava aqui no Fire ontem, eu estava lá em Dois Riachos, estava todo mundo fazendo alguma coisa. E estamos aqui hoje, com um sorriso no rosto, porque nós podemos estar aqui. Que nem a pastora Larissa aqui pregou. A gente não tem que vir para a igreja, a gente pode vir para a igreja. A gente pode. E por que a gente não vem? A gente pode pregar, e por que a gente não prega? A gente pode falar, e por que a gente não fala? O que impede? Pensa aí, o que está te impedindo? Você já colocou isso nas mãos de Deus? Você já pegou assim a sua mão, colocou assim na sua cabeça e orou? Deus, em nome de Jesus, me ajuda com tal situação. Antes de pedir para os outros orarem por você, ore por você primeiro. Eu falei isso para um pessoal que estava aqui no Fire ontem, uns amigos. Estavam pedindo oração. A gente orou junto. Mas eu falei para eles, a partir de hoje, vocês vão orar sobre si mesmos. Porque Deus, a mesma autoridade que está em mim, que está nos pastores, que está nos obreiros dessa casa, está em vocês também. É o mesmo Espírito Santo, gente, não muda não. Um curso de teologia, uma escola de pregadores, não muda nada. Muda conhecimento. Agora, unção, não muda. Depende de você. Depende das suas escolhas diárias todos os dias. Você está no lugar certo, priorizando a Deus na manhã de um domingo. Que lindo. Mas é só isso. Você acha que você está arrasando, que tu acordou 7 horas da manhã para se arrumar para vir para a igreja. Mas 7 horas da manhã no seu trabalho é uma história completamente diferente. Eu falo muito para as meninas da dança lá em Manchester. Ser cristão é ser excelente em tudo. Não é só servindo na igreja. Você dá exemplo em tudo. Dá exemplo na sua escola, você dá exemplo no seu trabalho, você dá exemplo onde você passar. Porque aí sim, as pessoas verão Cristo em você. Ou você acha mesmo que pessoas ao seu redor vão ser transformadas se você sempre chega atrasado no seu trabalho, se você sempre chega emburrado, uma cara fechada, só reclamando da vida. Se uma pessoa vem reclamar contigo, tu reclama de volta. Cadê aquela coisa de ser a luz? Onde é que foi? Ficou em casa? Ai não, Camila, mas é que é muito cedo, não tenho paciência. Peça para Deus. Agora, pedir paciência para Deus é uma coisa complicada. Porque ao invés de Ele te dar paciência, Ele vai te dar situações para que tu pratique ela. Então se prepare. Está na hora. Na verdade, já passou da hora. Deus tem urgência para esse tempo. E eu sinto essa urgência há muito tempo. E meu coração queima muito. Muito, muito mesmo. E eu sinto essa chama queimando fisicamente em mim. E me bate muita tristeza em ver pessoas que não querem. Agora, se você não quer, dá espaço. Porque tem gente correndo atrás que quer. Porque Deus está com os braços abertos. E tem gente que quer o abraço dele. E se você não quer,
dá espaço. Porque chegou uma hora que se a chama apagar, não vai dar mais tempo dela acender. O avivamento já começou. E se a sua chama está apagada, corra. Corra. Porque daqui a pouco não vai dar mais tempo. E se a sua chama um dia já apagou e ela reacendeu, cuide para ela não apagar de novo. Deus está dando estratégias aqui hoje para vocês. Eu creio nisso. Eu creio que o Espírito Santo está fazendo algo muito grandioso aqui nesse lugar. Eu sinto a presença dele. É aquele negócio. Pregue a palavra. E se necessário for, use palavras. A sua vida tem que demonstrar o amor de Deus. Tem que transbordar o amor de Deus. A gente não vê tantos grandes homens e mulheres de Deus vindo aqui na igreja. Eu tenho 2 grandes exemplos disso que eu sempre falo, que é o pastor Hernani Santos e o Guilherme Batista, que os 2 estiveram aqui, e até acho que os 2 ano passado. E ao olhar o rosto deles, a gente sente o Espírito Santo. E é isso que eu quero que as pessoas vejam quando elas olham para mim. O pastor Hernani fala, você quer saber se uma pessoa é cheia da presença de Deus? Os olhos dela vão estar molhados. Porque uma pessoa que constantemente sente a presença de Deus, ela não consegue se manter com os olhos secos. Eu quero viver com os meus olhos molhados. Você quer isso? Porque eu cansei de uma geração com olhos secos. Uma geração do raso. Você não cansou disso também? Tem tanta coisa, mas tanta coisa para Deus fazer. E a gente fica com esses mimimi de, ai não, mas eu preciso fazer isso primeiro, eu preciso fazer aquilo primeiro. Vou terminar minha faculdade. Não, eu preciso ter 2 filhos. Não, isso e aquilo. Poxa. Jogou pela janela o evangelho puro e simples. Que é o que as pessoas necessitam hoje. Vocês veem todos os dias o estado que está esse mundo, o caos que está esse mundo. E é sério que nada queima no coração de vocês? Nada? Vocês fazem parte de uma igreja tão avivada e vocês têm a coragem de sair daqui e não falar para uma pessoa do que Deus está fazendo? Que egoísmo. Eu não sei vocês, mas a partir do momento que eu conheci verdadeiramente o amor de Cristo, eu nunca mais consegui ficar calada sobre Ele. Porque é algo que queima tanto, que você quer que todo mundo sinta. Porque transforma vidas. Aí eu me pergunto, se você não fala do amor de Cristo, será mesmo que você já sentiu o amor verdadeiro dele? Se você não queima tanto assim? Está na hora. Está na hora de queimar, está na hora de pregar, está na hora de anunciar o evangelho a toda criatura. E a toda criatura não é lá fora, não. Estou falando lá, continentes. É aqui também. É primeiro aqui. É primeiro seu vizinho, é primeiro o Uber que te busca todo dia. É primeiro o motorista do ônibus. É primeiro seu colega que senta do seu lado, seja de trabalho, de escola. Porque a gente pensa que missões é só lá fora. Mas a maior missão que você pode fazer é aqui. Está do seu lado, debaixo do seu nariz. E você não faz nada. Você está deixando pessoas irem para o inferno. Porque você não tem coragem de abrir a sua boca. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é ide à África, ide à Europa. Não. O verbo ir você usa para o quê? Vou no banheiro, vou no mercado, vou lá no aeroporto, vou em São Paulo. Realmente, pode ir a muitos lugares. Mas e os que estão perto de você? Você já desistiu assim tão fácil da sua família? Aquele seu tio, sua tia, seus primos, que se afastaram da presença de Deus. Você já desistiu deles? A sua família? A presença do Espírito Santo, ela muda muitas coisas.
E eu creio que hoje ela vai mudar muitas coisas. Você crê nisso? Eu vou dar mais alguns versículos para vocês verem, que é tudo aqui, ó, que não precisa de resposta não, que Deus já está dando a resposta hoje. Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por vós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Jeremias 1:5-7. Antes mesmo de formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separarei e te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo, eu respondi: ó Eterno Yahvé, eis que eu não sei me expressar como convém. Não passo de uma criança. Entretanto, o Senhor me orientou: não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás. Romanos 10:13-15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles que não creram, e como crerão naquele de quem nada ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. 1 Coríntios 9:16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa a obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Falta a palavra? Falta? Já deu tempo. Já deu tempo da mesma coisa, todos os dias, toda semana a mesma coisa. Já acabou, está na hora de mudar. O novo de Deus, a gente pensa às vezes que é só coisa boa, mas não, são coisas novas, coisas diferentes. Batalhas novas, guerras novas, mas uma unção nova, uma autoridade nova. E experiências com Deus novas. Não pense que ser batizado do Espírito Santo é a última fase da vida cristã. Não é. É só o começo. Hoje vai ser só o começo daquilo que Deus tem para a tua vida. Eu creio que hoje vai ser desencadeado algo muito forte aqui na vida de cada um. Creio que o Espírito Santo já está falando com algumas pessoas aqui. Sabe o que eu falei para os jovens ontem sobre renúncia e o fato que a gente não consegue renunciar muitas coisas? É porque a nossa carne, ela está tão forte, que a gente alimenta tanto ela, que a gente não consegue deixar ela de lado. Aí demora para voltar, porque daí a gente pensa: nossa, mas Camila, eu parei lá naquela esquina lá, ela está lá longe. Foi ali que eu errei o caminho. Bora, corra, que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de tu chegar lá e corrigir. Vai doer? Vai. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando tu estiver andando no caminho certo, tu passaria por aquela dor 15, 20 mil vezes mais. Vale muito a pena. Vale muito a pena. A gente não merece isso. A gente não merece viver no centro da vontade de Deus, sentir aquela paz tão grande. A gente não merecia isso, mas Deus dá isso pra gente. E por que a gente não vive isso? Por que a gente não decide viver isso? Tá na hora e já passou da hora. O avivamento já começou. E Deus conta com você também. Agora, não deixe Deus ter que levantar outra pessoa para fazer aquilo que você deveria fazer. Porque aí você vai sentir uma dor de verdade. Não deixe o tempo da promessa se passar. Porque o tempo é hoje. Porque já se foi muito tempo. Já se foi muitos anos longe de onde você sabe que deveria estar.